Eu sempre sabe, ainda mais a gente que vem do esporte, cara, ninguém fala pra gente o que tem que fazer. E a gente foi muito guiado por, assim... O esporte, mano, ele é uma coisa que... O esporte profissional tem a parte boa, né? Parte boa não, a parte fantástica, mas tem uma parte que ela é... A gente procura entender como é que a gente vai remediar isso daí. É por isso que eu tô tão envolvido nisso. Porque é o seguinte... O atleta profissional, ele cresce sem ele saber quais são as consequências dos atos deles. Entendeu? Porque a gente é muito protegido. Então, é exatamente como um animal em cativeiro. Você é criado um animal selvagem num cativeiro. Então, no começo, é maravilhoso, é lindo. Só que depois, lá na frente, você descobre a vida real. E aí, a mesma coisa que você pegar um animal que foi criado em cativeiro e soltar na selva. Então você fica perdendo, demora um tempo para se ajustar. Muitos se fodem no meio do caminho, natural, mas demora um tempo para se ajustar. Então é mais ou menos essa posição que eu tô na minha vida da parte do YouTube, da parte do... Porque é uma vida glamourosa, é uma vida foda, sabe, maravilhosa. Mas até antes de cair dentro do YouTube, antes de fazer essa pergunta de como você caiu no YouTube, você se sentia enjaulado dentro do basquete, Não. nessa fase que começou ali a estourar e veio a atenção, né? Não. Os jogos profissionais. Como que você estava se sentindo nessa época? Não, quando você tá lá, você não faz ideia que você tá nisso. É esse o problema. Esse é o problema. Você tá fazendo cesta, Mano, eu né? vou Você te não tá dar um preocupado exemplo, com cara. nada ali. Quando eu falo pra você é o seguinte, cara. A galera, as partidas... Vamos começar com polêmicas, cara. Eu adoro polêmica. Eu quero! Que faz a galera falar é o seguinte, cara. Quando eu falo pra vocês uma coisa, é que a galera, mano, o esporte no Brasil aconteceu o seguinte aqui. No Brasil também, mas no mundo. Mas principalmente aqui. Porque o futebol fudeu pro esporte, o barato. Fudeu a imagem do esporte. O pessoal perdeu a noção do que realmente é o esporte por causa até de uma rinha, de uma briga que se criou com o futebol. Né? Porque o cara começou a achar que o futebol é simplesmente um moleque que vem, um maloqueiro, o cara que tem dinheiro, ganha dinheiro pra caralho, ganha dinheiro demais, pra ficar aí comendo tudo que é mulher, e analfabeto, e criou esse estigma, né? Uma coisa, o estereótipo pro esporte que não é nem um pingo verdade. E colocaram foco nisso. E na verdade é o seguinte, cara, você imagina, mano, você pega um cara de 18 anos, até menos, né, na idade aí você vai, e de repente assim, qual que é o sonho de todo mundo, cara? O sonho de todo mundo, a gente diz, o jovem, o molecão. O que é? Porra, mano, ele ser um jogador profissional, ter muito dinheiro, ser famoso, catar todo mundo. De repente, você tem tudo isso. Aí vem um cara pra você e fala assim, você tem que ter cabeça. Mas pra puta que eu pariu, cara, ter cabeça, cara. Você tá brigando pra ter isso a sua vida inteira. Agora eu tenho. O que é ter cabeça? Ter cabeça. Como é que é ter cabeça? Eu sonhei com isso, cara. E agora eu tô vivendo o sonho. Eu não vou usar. Não vou fazer. Desfrutar da então, parada. cara, você vê que isso acontece muito assim, ó. E a história, o que acontece? Então o cara vai de cabeça, não tem quem guie. Por isso que eu falei a falta da direção. Cara, a direção é tão importante, cara. O mentor, o malandro que te dá a direção. Isso é importantíssimo, mano. E aí no esporte o que acontece, mano? Você é muito jovem, muita grana muito cedo. E o que acontece? A galera começa a controlar o patrimônio deles. Então, em outras palavras, que nem assim... Você tá... Mano... Tá estourando. Não, mas assim, se você não parou pra ver, mas você assim, você tá totalmente... Você é escravo do cara, cara. E você não percebe. Por quê? O cara te dá uma quantidade de grana que você acha... Pra todo mundo é uma grana absurda. Certo? Que nem você fala assim. Aí se eu virar pra você e falar assim... Mano, é onde entra aquela polêmica pra você. Aí você fala assim, se eu falar pra você, mano, o Neymar... Sabe, é que o Neymar é fora do padrão, o Neymar é muito foda, barato, mas assim, se eu falar pra você que esses caras, Neymar, a galera, por que ganha tanta grana? Se eu falar pra vocês que eles são mal pagos, você acredita? Não. Porque perto do que eles geram pra galera, você não faz ideia do que se gera. Então você joga aquela quantidade de dinheiro absurda pra calar a boca do público. Mas perto do que o cara gera, malandro, porra, cara, não é um barato absurdo, mano. O Chris Rock tem um barato e a gente conversa disso e ele fala muito bem. Fala, mano, entenda uma coisa, que em inglês tem a diferença, né, entre rich e wealthy.
né? Aí ele fala o seguinte, então aqui, mas eles vão falar assim, ele fala, entre o cara rico e o podre, e o rico mesmo, e o rico. Aí ele fala assim, meu brother, entenda uma coisa, o Shaquille O'Neal é rico pra caralho. O cara que paga o Shaquille O'Neal é rico. Você tá entendendo? Você imagina, você é o cara que assina o cheque do Neymar. 3 milhões de euros por mês. Toma aqui, Cristiano. Bom trabalho. Esse sim, tá? Esse aí é o outro patamar do barato. É o time do PSG lá, comprou o time inteiro. E assim, porque assim, mano, a vida do atleta é assim, mano. É uma coisa que ninguém entende, mas assim, ela é desumana, brother. Porque é um tiro curto, é muito rápido, mano. É a oportunidade de ouro, né? É de ouro, é muito cedo. E assim, mano, e por que eu falo que assim, que a galera quando fala assim, tem que ter cabeça? Cala a boca, cara. Porque é o seguinte, como é que você vai ensinar alguém algo se você nunca esteve lá? Hoje em dia, claro, que você tem estudo, conhecimento, você pode adquirir esse conhecimento. Mas vamos falar no cru. Então, assim, quantas pessoas na família da pessoa é um atleta profissional? Mano, isso é menos de 1% da população. É muito raro, não tem ninguém que possa nos ajudar. Porque a gente, sabe, vai com de um jovem muito cedo, é muita grana. Comparado com a população, todo mundo. É muito dinheiro. Claro, porque eu tenho um tiro muito curto, minha carreira é muito curta. Sabe? Então eu tenho aquilo lá. E você não tem quem guie. Pode ver. Todo mundo, cara, que teve de sucesso, ele teve um atleta na família. O Neymar, ele tem todo sucesso porque tem o Neymarzão. Uhum. Neymar pai. O Ronaldinho tem o Assis. Uhum. O Raí tinha o Sócrates. Kobe Bryant tinha o pai dele. O Stephen Curry tem o Del Curry. Se você tem o cara que já passou... E todos eles estavam fodidos. E aí falam, não, eu não vou deixar meu filho cometer essa cagada. Entendeu? Então ele vai guiando. Então, assim, ou se você tem um técnico, que nem no basquetebol universitário, você tem um técnico que ele vai te guiando. Assim, ele é seu pai, mano, ele é seu mentor, é uma coisa mágica. E o técnico aqui, muitos fazem isso, Rafa. Sabe, que nem ele tem essa função. Então, imagina o seguinte, brother, você tá lá muito cedo, muito nada, e o cara te trata porque você é um cavalo de corrida, cara. E o que acontece com um cavalo de corrida no jockey quando ele quebra a perna? Isso sacrifica. Aposenta, tchau. Tchau, já tchau, era, obrigado. Porque tem outro que entra. Perde o valor comercial, né? Exato. Então, e quando você tá lá ainda na crista da onda, então você é paparicado, você é. Então, assim, mano, e de repente, com 35 anos de idade, você acabou. Você não pode mais. Agora que você ficou foda no barato, agora que você domina, que o jogo ficou muito fácil, o cara fala, você não pode mais jogar. E assim, como assim, mano? É agora. E de repente, com 35 anos, você se vê olhando e falando assim, isso é para todos os atletas, de todos os esportes. Você se vê e fala, e o que eu vou fazer quando eu crescer? Porque é aquela decisão como de ir para uma faculdade, para um negócio. Então você pega uma coisa, aí eu vou explicar para você toda a parada, como é que funciona. Porque em qualquer outra profissão, que o cara, aí ele sai com 35 anos, você vai ver como é que o cara enlouquece. Tá? Eu tô aqui com as ideias indo na minha cabeça. Tá? Não, eu tô gostando ali. Mas você vai ver como é que funciona e acontece. Por que eu falo isso? Porque o atleta, ele não sofre as consequências do ato dele. O que, na verdade, então, assim, é um crime o que fazem com o atleta profissional. Um crime, eu estou falando de humanidade. Porque você tá fudendo a vida de um ser humano e não faz ideia. O pessoal fica olhando cifras, grana, mas você não preparou aquele cara, o ser humano, você não preparou esse cara para a vida real, cara. E depois você solta ele no mundo e ele que se foda, porque não tem ninguém mais lá para paparicar ou para cuidar. Então, assim, imagina você é cuidado a vida inteira. Então, eu sou cuidado a vida inteira. Até eu fazer os 18, meus pais estão lá. De repente, um time profissional milionário me assume. Então, eu sou paparicado o tempo inteiro. Eu sou cuidado o tempo inteiro. Então, assim, mano, eu não sabia comprar uma passagem de avião. Você tinha a pessoa que comprava? Tem a pessoa que compra para mim, a pessoa que faz um hotel. Isso, né? Sabe, a pessoa... Então, assim, ó, todo mundo vai fazendo tudo para nós. Tudo! E a gente tá lá. E estamos indo. Então a vida é isso, todo mundo faz tudo. Eu quero alguma coisa, eu peço para lá. E de repente o seguinte, aí vem o cara e fala assim, aí o cara tem que ficar concentrado.
Presta atenção nessa parada que nunca ninguém parou pra pensar. Que isso é a maior filha da putagem que existem no mundo. O maior ato desumano, né? Que, sabe, que a pessoa não presta atenção. Vou fazer uma pergunta pra você. Por que o cara fica concentrado? Pra ele estar lá, porque ele tem um jogo no dia seguinte, entendeu? Pra ele estar lá e entrar. Puta responsabilidade. Puta responsabilidade, certo? Beleza, tocou no ponto. Puta que eu gosto de falar com um cara inteligente, cara. E bonito. Filha da puta, esse que eles são. Chupa, Cocilo. Olha, Cocilo falou que eu tô na fase mais feia. Não. Não, porque ele falou que eu tô na fase mais feia, que a fase bonita era do cabelinho, capa da revista. Caralho, o Cocielo não tem noção nenhuma de beleza. Cara. Puta que eu pariu, cara. Que moleque maldito. Puta, eu amo aquele filho da puta, cara. Eu também Nossa, mano, que moleque foda. Mas Vai, você me encanta com a sua beleza e o seu conhecimento, que você fala com propriedade foda. Então vamos lá, responsabilidade. Ele tem uma puta responsabilidade no dia seguinte. Christian Figueiredo, o que é mais importante? Um jogo de futebol, um jogo de basquete ou um transplante de coração? Caralho, um transplante. O médico que vai fazer o transplante fica concentrado? Tem que estar super concentrado. Puta que eu pariu, porra nenhuma, ele fica na casa dele. Ele fica lá. Não é de concentrar do movimento, concentração. Ele fica na concentração? Entendi. Não fica. O que é mais importante? Um jogo de basquete, um jogo de futebol ou uma viagem de avião daqui para Inglaterra, onde o cara vai cruzar o Atlântico com 200 pessoas dentro? Caralho. O voo, muito mais? Sim. O piloto do avião fica na concentração? Não. Por que o jogador tem? Então, é isso que, assim, ó, por quê? E se ele fudeu barato, ele vai se fuder e ele vai sofrer as consequências das atitudes dele. Então ele cria responsabilidade muito rápido e muito cedo. O jogador não por culpa deles, cara. Porque mas é o que fazem com o cara. O jogador, criança, porque exatamente você acha que ele tinha que ser solto? Eles Porra, teriam que ser mais soltos. Você tem que sofrer as consequências dos seus atos. Porque assim, se eu não tô te controlando, aí você vai entender e vai assumir as responsabilidades, porque vai vir de dentro. É exatamente o que acontece na porra de um relacionamento. A mulher cuidando do cara. Onde você vai? Olha essa vagabunda. O que você tá fazendo? Olha a hora que você vai voltar. Isso é vida, cara. Você não tá ensinando nada, cara. É um relacionamento, não é uma relação de filho, é um relacionamento de igual para igual. É uma filha da putagem, cara. É uma relação senhor-escravo. Tóxica, né? Relação tóxica, né? Tóxica. Você não é meu dono. Eu tenho, mano, que eu falo. A fidelidade, cara. Fidelidade. Ela é uma conquista, não uma imposição. Eu quero ficar do seu lado. Porque é do caralho. Não porque você mandou, porque eu quero, porque você é do caralho. A gente se soma junto. Entendeu? Não é que a gente se completa, a gente juntos é mais foda ainda. É isso, né? Porra. Então, do atleta, o que acontece com o jogador? Então, o pessoal joga cifras e põe na frente. Mano, é um garoto, cara.